Iniciativa de projetos de lei no direito administrativo. A criação de leis é um processo fundamental para a organização e funcionamento do Estado, especialmente no que se refere ao direito administrativo, que regula as atividades da administração pública. O processo legislativo inicia-se com a elaboração de um projeto de lei, que pode ser proposto por diferentes esferas de poder. A regra geral é que tanto o Poder Legislativo quanto o Poder Executivo têm a competência para iniciar projetos de lei. Isso proporciona um sistema dinâmico de participação nas decisões legislativas, refletindo as necessidades e interesses da sociedade. A iniciativa de projetos de lei é um aspecto essencial da democracia, pois permite que diferentes agentes do governo contribuam para a formação das normas que regem a vida pública. Essa colaboração entre os poderes é um elemento central do sistema democrático, assegurando que as leis sejam debatidas e aprimoradas por meio de diferentes perspectivas. No entanto, a Constituição Federal de 1988 estabelece algumas restrições e especificidades sobre quem pode propor leis em determinadas matérias, destacando a importância da estruturação do processo legislativo. Embora a regra geral permita que tanto o Legislativo quanto o Executivo proponham projetos de lei, existem matérias que são reservadas ao Presidente da República. Essas exceções, estipuladas na Constituição, são relevantes porque refletem a importância de certos temas para a administração pública e a segurança nacional. Por exemplo, a criação de cargos públicos, a organização da administração pública e as leis que fixam efetivos das Forças Armadas exigem a iniciativa exclusiva do Presidente, o que busca assegurar que questões sensíveis sejam tratadas com o devido rigor. A iniciativa do Presidente da República em projetos de lei é uma forma de concentrar responsabilidade e assegurar que assuntos que podem impactar significativamente a estrutura do governo sejam abordados com cautela. Essa centralização é necessária para garantir a coerência e a continuidade nas políticas públicas, especialmente em áreas que envolvem a administração de recursos humanos e a segurança nacional. Por exemplo, se uma lei propõe a criação de um novo cargo no Serviço Público Federal, é crucial que essa iniciativa venha do Presidente, uma vez que tal decisão envolve questões orçamentárias e administrativas que são de sua competência. Além das matérias relacionadas à criação de cargos e organização da administração, outras áreas, como a legislação tributária e orçamentária, também estão sob a alçada do Presidente. Isso se justifica pela complexidade dessas questões e pelo impacto que elas têm sobre o funcionamento do governo e a vida dos cidadãos. Quando o Presidente propõe uma lei que altera a estrutura tributária, por exemplo, ele não apenas apresenta uma nova norma, mas também se compromete com a implementação de uma política pública que pode afetar a arrecadação de impostos e, consequentemente, os serviços prestados à população. Outro aspecto importante na iniciativa de projetos de lei é o papel da sociedade civil e das instituições no processo legislativo. Apesar das regras que definem quem pode propor leis, a participação da população e das organizações não governamentais é fundamental para a elaboração de normas que atendam às reais necessidades da sociedade. Por meio de audiências públicas, consultas e mobilizações sociais, a sociedade pode influenciar o conteúdo dos projetos de lei e garantir que suas demandas sejam ouvidas pelos legisladores. Além disso, o processo legislativo não se limita à proposta de um projeto de lei. Após a sua elaboração, o projeto passa por uma série de etapas que incluem discussão, votação e sanção ou veto. Essa trajetória é crucial para a legitimidade da norma, uma vez que permite que diferentes vozes sejam ouvidas e que os projetos sejam aprimorados ao longo do caminho. A transparência nesse processo é fundamental, pois assegura que os cidadãos possam acompanhar e participar ativamente da elaboração das leis que os afetam. No contexto do direito administrativo, a iniciativa de projetos de lei também está relacionada à definição de políticas públicas e à regulação das atividades da administração. As leis que emergem desse processo não são meramente normas jurídicas, mas instrumentos que orientam a atuação do Estado em diversas áreas, como saúde, educação, meio ambiente e infraestrutura. Assim, a capacidade de propor e aprovar leis é um dos principais meios pelos quais o governo pode responder às necessidades da sociedade. É importante ressaltar que, embora a Constituição estabeleça regras claras sobre a iniciativa legislativa, o processo pode ser complexo e sujeito a disputas políticas. Por exemplo, um projeto de lei que afeta interesses de diferentes grupos pode enfrentar resistência ou apoio variado durante as etapas de discussão e votação. Nesse sentido,
O papel das lideranças políticas e a articulação entre diferentes partidos e segmentos da sociedade são cruciais para o sucesso da proposta legislativa. Ademais, a reserva de iniciativa do presidente para certos temas também implica desafios. É necessário garantir que a proposta legislativa não seja utilizada como ferramenta de controle ou manipulação política. Portanto, a fiscalização e o acompanhamento por parte da sociedade e de órgãos independentes são essenciais para assegurar que a legislação proposta atenda ao interesse público e não a interesses pessoais ou partidários. No caso de leis que exigem a reserva de iniciativa do presidente, a sociedade civil pode, em certos casos, apresentar suas demandas e sugestões de forma a influenciar a formulação do projeto. Embora a iniciativa formal deva partir do presidente, isso não impede que discussões e propostas sejam feitas por outras esferas, desde que estas sejam levadas ao conhecimento do chefe do executivo. Por fim, a dinâmica entre a iniciativa legislativa e o papel dos diversos poderes na construção de normas é um elemento central da democracia. O equilíbrio entre o poder legislativo e o poder executivo é crucial para a elaboração de leis que reflitam os interesses da sociedade. Portanto, o processo de iniciativa de projetos de lei no direito administrativo é um reflexo das complexas relações de poder, interesses e necessidades que permeiam a vida pública. A iniciativa de projetos de lei, portanto, é um componente essencial do funcionamento do Estado. Através desse processo, as leis são criadas e adaptadas para responder às demandas da sociedade, garantindo que a administração pública opere de forma eficiente e eficaz. O respeito às regras que definem a competência para a proposição de leis é fundamental para a manutenção do equilíbrio entre os poderes e para a construção de um Estado democrático e justo. A interação entre diferentes agentes políticos e a participação da sociedade no processo legislativo são elementos que fortalecem a democracia e garantem que a legislação atenda aos reais interesses da população. Muito obrigado! E não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com amigos e familiares para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!